edição do Fórum África, partido de Luanda, Angola. Esta é uma saudação extensiva ao nosso convidado. Connosco está Nolito Equique, secretário provincial da UNITA em Luanda, a principal praça eleitoral e político-administrativa de Angola, e onde o maior partido na oposição ousou roubar a hegemonia que até então pertencia ao MPLA. E é sobre Luanda, o país político, social e económico, que vamos conversar durante os próximos minutos. Nolito Equique, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a si. Para início de conversa, vamos falar de e sobre Luanda, que quando se olha para as últimas eleições, a imagem que vem é o desempenho refletido na vitória da UNITA em Luanda, que até antes do dia 24 parecia um território inexpugnável e tradicional reduto do MPLA. Afinal, qual foi o segredo para a UNITA gigantar-se e suplantar o MPLA numa realidade geográfica que lhe parecia favorável, pelo menos tradicionalmente? Mais uma vez, o meu muito obrigado a si, que conduz essa entrevista. Dizer que eu não diria o segredo, mas eu diria que existiram 3 fatores fundamentais para garantir a vitória folgada da UNITA na província de Luanda. O primeiro fator é o homem, naturalmente. O homem. E o homem gravitou em 2 estratos: a juventude e a mulher. A juventude foi fundamental para levar a mensagem dentro de casa. Mesmo naquela casa onde o pai era destro daquele partido, a juventude levou, com a sua irreverência. E a juventude conseguiu tirar o voto tradicional do partido que supostamente tinha hegemonia para trazer para a alternância, que era efetivamente a UNITA. As mulheres foram também um segmento importante nesta conquista de Luanda, porque elas constituem o maior segmento atualmente do país e não é diferente de Luanda. Mais do que isso, tem uma máquina partidária devidamente estruturada que conseguiu defender a vitória, uma máquina que conseguiu estar junto do eleitorado, viver as suas angústias, partilhar a sua água, partilhar a sua quiçanga, fundamentalmente uma política de proximidade. Uma política de proximidade que permitiu o partido agigantar-se todos os dias. Naturalmente foi necessário fazer um trabalho de consciencialização permanente, de evitar choques durante a campanha e depois das eleições, porque na turbulência não se pode vencer. Dito de outra forma, na turbulência apenas os tolos podem vencer. E na serenidade ou na tranquilidade os sábios vencem sempre. Entre a popularidade da UNITA e o agastamento com o atual estado de coisas, em que ponta de pano a UNITA se pegou? Não existe vitória sem estratégia nenhuma. Até pode existir, o povo pode estar saturado, pode estar agastado, já não acredita neste partido, mas é preciso que haja liderança que transmita confiança, liderança que atrai, liderança que mostra o caminho. E a UNITA teve isso. Portanto, não há aqui só o desgaste do regime. Aqui também liderança. Há aqui o transmitir de confiança. Há aqui o indicar do caminho. Mas hoje há quem vai reduzir isto ao desgaste. Mas não se pode reduzir ao desgaste. Lutar com um partido como o MPLA, que controla absolutamente tudo, que até o povo podia votar, mas ele anularia na fraude. A fraude em Luanda foi feita, mas foi feita numa margem pequena. Nós estamos a falar, a UNITA teve 1.471.000 votos e o MPLA, a CNE, declarou 1.240.000 votos. Uma diferença aí de 100 e tal mil votos. Era preciso ter uma máquina partidária capaz de defender a vitória. E nós fomos dizendo ao longo da campanha eleitoral que em nenhuma circunstância o MPLA anularia a nossa vitória, seja qual fosse a fraude que eles fizessem. Por quê? Porque tínhamos o homem que estava aí para defender a vitória. Em cada assembleia de voto tinha um delegado de lista da UNITA instruído para defender a vitória. E foi bem dito, na assembleia de voto o militante do MPLA é teu adversário. Ele está a defender a continuidade, você está a defender a alternância. Então vocês aí estão a disputar o interesse comum. Quem melhor defender o seu interesse vai ganhar.
E nós ganhamos este interesse. Nós tivemos assembleias de voto em que foram controladas totalmente por força policial, elementos que amedrontaram, enfim, mas era preciso manter serenidade. Vê a campanha que o MPLA fez em Luanda, ir pelo país, envolveu muitos custos. Vimos músicos a declararem voto, a puxarem voto. Aquilo tudo era para recuperar Luanda. Não era outra coisa. Os músicos que o MPLA traiu era para recuperar o eleitorado de Luanda. Em vão fizeram esta campanha. Por quê? Porque o povo estava determinado. Por quê? Porque havia ou existe liderança capaz de indicar o caminho. Então não existem vitórias do acaso. Então acredita que era possível mais? Sim, é sempre possível mais, focando sempre no homem, o homem. Eu acho que nós podemos lutar com um regime que tem tudo do ponto de vista de meios, material. Se nós tivermos o apoio do povo, nós derrotamos. O mais que se refere, eu acho que é sempre necessário fazer mais e o mais temos que trabalhar, continuar a fazer a revolução da consciência. A revolução da consciência. O que se passa no nosso país, e este é um trabalho que os políticos têm que fazer todos os dias, é que nós temos um segmento revoltado. E uma revolta é efêmera. Há quem junta-se a uma causa porque está revoltado. E há quem está numa causa porque é revolucionário. E uma revolução é longa. É como a UNITA está a fazer um percurso revolucionário longo. A UNITA teve um exército, depois transformou-se num partido político civil e tem estado a fazer este combate e todos os dias vai conquistando, tira um bocado aqui, tira um bocado ali, como dizia o presidente Savimbi, uma vitória é sempre, depois representa sempre uma derrota representa sempre uma vitória. Então, este é um caminho que nós estamos a fazer. Este é um trabalho que é para continuar, porque ferido no seu orgulho, o MPLA não vai deixar, não engoliu a seco esta perda de hegemonia em Luanda, pelos números que foram. Está preparado para esta missão, para esta empreitada? Sim, nós estamos sempre preparados como soldados do povo e soldados do partido. Estamos sempre preparados para esses grandes desafios. Naturalmente, o MPLA não vai descansar, como não descansou na campanha. O que diferencia a UNITA e o MPLA é a forma como nós encaramos este país que se chama Angola. Se nós encarássemos esse país que se chama Angola pelas suas coisas, atingiríamos o poder de qualquer forma. Como nós amamos uma causa, nós preferimos ir paulatinamente, construindo confiança com o povo. Então, é para dizer que o MPLA não pretendia perder as eleições no dia 24, mas perdeu. E vai continuar a engolir a seco lá onde o povo rejeitar. Porque nós vamos continuar naturalmente a fazer um trabalho. Existe uma frustração que eu aceito, é normal, que as pessoas estavam bastante expectantes na alternância, não se consumou, e há quem acha que a UNITA devia ir para a rua, criar ruptura, assumir o poder de qualquer forma. A UNITA teve que tomar uma decisão ponderada, ela decide em coletivo, ponderada, e não fazer este caminho, porque no universo de apoiantes da UNITA, pelo país e por Luanda, existem os extremistas e existem os não extremistas. E uma liderança tem que posicionar-se no centro para salvaguardar os interesses de todos. Não tanto nos extremos, né? Não tanto nos extremos, nem num extremo nem no outro. Tem que estar no centro. Estando no centro permite, com o tempo, que as pessoas compreendam que o partido teve razão de tomar esta ou aquela medida. E é preciso que as pessoas compreendam, mais do que o povo, a liderança da UNITA esteve muito interessada, como continua interessada, na tomada do poder por via pacífica, legal. Então, não é que nós rejeitamos, mas nós preferimos preservar vidas. Se tivermos que recuar para o passado, a UNITA teve um exército, fez guerra. Se fizermos um balanço, eu pergunto, valeu a pena? Onde é que chegamos?
Valeu a pena onde é que chegamos. As pessoas têm que ter... Eu vou terminar. As pessoas têm que ter memória. Em 2020 tivemos manifestações. Em 2020 morreu Silvio Dalla por excesso da polícia, morreu, as pessoas têm, por atuação da polícia. Morreu Juliana Cafric em 2019, creio, um bocado antes disso também. Mas morreu Inocêncio de Matos numa manifestação, que era pacífica, que os jovens não tinham armas, nem brancas, nem tampouco outro. Mas foi morto, aí na zona do Hospital Américo Boa Vida. Infelizmente, este regime encara manifestações como tomada do poder. Então, você que já conhece este regime, você que já perdeu o Inocêncio de Matos, um jovem que é herói deste tempo, vais permitir que mais gente vá confrontar Golias? E depois? Nós temos que continuar a fazer o caminho. Continuar a fazer o caminho. E a pedagogia que a UNITA tem que continuar a fazer é que o MPLA perceba definitivamente que eles não são os únicos detentores do poder e o povo tem que perceber que precisamos continuar a fazer o trabalho de base. Esta divisão entre revoltados e revolucionários tem que terminar. Temos que ser todos revolucionários. O revolucionário tem uma causa. E se o primeiro objetivo não se alcança, ele para e refaz a estratégia. O revoltado, ele via, não tem pão, foi à rua e não conseguiram, então ele frustra-se e começa a atacar tudo e todos. Já não consegue distinguir o amigo do inimigo. Ele pensa que estão todos inimigos. É um bocado o que nós vivemos aqui. Então a UNITA aprendeu muito com o passado, não é? Eu lembro-me de um discurso do presidente Savimbi. Ele fez uma entrevista em Marrocos, onde ele dizia que a UNITA aprendeu com o passado. A UNITA não pode encarar a política com ingenuidades nem tibiezas, porque já deixou vários companheiros ao longo deste percurso. As pessoas que insistiram que a UNITA devia ir para a rua esqueceram-se que em 92 morreu aqui em Luanda Salupeto Pena, morreu Jeremias Chitunda, morreu Chimbili, Eliseu Chimbili, Alicerces Mango e tantos outros. Morreram. É uma direção política que foi assassinada em Luanda. E esta direção política assassinada em Luanda fragilizou a UNITA. A UNITA levou anos para recompor a sua direção política. Não se constrói um político com reconhecimento e credibilidade em menos de 5 anos. Em menos de 5 anos, acima de 10. Então, um partido maduro tem que saber preservar e conservar os seus líderes e o seu povo. Então a UNITA aprendeu. Nós fomos arrastados, estávamos a ser arrastados para um clima de violência, mesmo antes da campanha. Eu vivi um episódio no distrito da Vila Flora, em Viana, em que a polícia entrou com armas no meio da multidão onde nós estávamos a marchar. Era claramente teve que interromper, não é? Era claramente para o povo revoltar-se, aí surgir uma grande confusão e estragar a campanha da UNITA. Como tivemos outros momentos que fomos atraídos para a violência. E neste percurso também sabemos que há muita gente que se faz passar de político, outros ativistas, que atraem as pessoas para a violência, tem um discurso muito radical, e este radicalismo é para atrair uma parte da sociedade e depois o regime ficar mal. É um bocado o que está a acontecer agora, esta euforia, alguns radicais que esquecem que o regime é o mesmo, o partido é o mesmo e acham que o culpado é quem não foi ao poder, que tudo fez, correu risco, ainda continua a correr risco de vida, né? É um trabalho que temos que fazer, mentalidade, consciência. Há dias manteve um encontro com o novo governador provincial de Luanda. O governador de Luanda, o convite chegou-me na quarta-feira da semana passada e tomei boa nota do convite, consultei os órgãos do partido, especialmente o presidente do partido, porque tenho que ter uma autorização para ir a um encontro desta natureza.
e compreendemos que era necessário dialogar. Era necessário dialogar e fui a este encontro, que durou pouco menos de 20 minutos, na verdade. O governador saudou, disse que era novo, estava a dirigir Luanda e precisava ouvir as forças políticas com representação parlamentar, e a UNITA era um ativo com que ele queria dialogar e continuar a dialogar para a resolução dos diversos problemas que assolam a província de Luanda. Mostramos-nos disponíveis para colaborar naquilo que for necessário para a resolução dos problemas do nosso povo. E quando digo colaborar, é a identificação de problemas, porque quem está com o dinheiro que é de todos nós são eles. Mas nós temos legitimidade. Nós temos legitimidade. E sobre Luanda, nós temos mesmo legitimidade. E tendo legitimidade, o povo confia em nós. E nós temos que encontrar neste espaço de 5 anos, temos que deixar parte daquilo que daquilo que é parte do nosso orgulho, para dizer, aqui no Zango, como eu fiz, tem X mil famílias que foram desalojadas da ilha de Luanda e estão ao relento. Há 11 anos. Há 11 anos. As chuvas aproximam-se. Tem a zona adjacente à Boa Vista. Sempre que chove morre gente, porque não há drenagem. Tem a zona do Paraíso, enfim, inúmeros problemas que levamos para que o senhor governador resolva. Vamos ver. Eu estou a ver um governador que está mais preocupado em agigantar a sua popularidade nas redes sociais. Não passou a receita de como se vence em Luanda, não é? Não, isso de certeza que não. Até porque vai ser seu adversário direto. Vemos um governador que está mais preocupado com a sua popularidade, está a adotar uma estratégia de proximidade que a UNITA adotou, e é bom que ele adote esta estratégia, porque esta estratégia serviu para um período e para nós já não serve, vamos adotar outra. Então esta fica mesmo para ele. Não quero dizer aqui em primeira mão qual será a estratégia. É só seguir o governador de Luanda, vão perceber o que ele está a fazer, é o que a UNITA andou a fazer nos últimos 5 anos. Deve estar ligeiramente assessorado, mas aquela estratégia serviu para um período e já não serve para os próximos 5 anos. Por isso mesmo nós vamos trabalhar no sentido de definir a nossa forma de atuar em Luanda e manter a nossa popularidade. Eu ando um bocado pelas ruas de Luanda e sinto que a nossa popularidade vai crescendo todos os dias. Os menos radicais, esses dizem que tomamos uma decisão sábia e que mais meses, menos meses, mais anos, menos anos, a gente chega lá. E é preciso acreditar e trabalhar. Há também quem diga que, por exemplo, que mais do que sinal de abertura, uma simples operação cosmética. Não, mas foi mesmo. Eu tinha noção que era, que era uma operação cosmética. Eles precisavam, o governador de Luanda está numa situação muito delicada. O partido perdeu em Luanda e ele é um governador ilegítimo, né? Mas é um facto, é verdade, é preciso que se diga com toda a naturalidade. Com toda a naturalidade, então precisava naturalmente este espetáculo cosmético para mostrar que aqui as pessoas andam juntas. Mas é importante esclarecer às pessoas que o nosso lado é o lado do povo. O nosso lado não é o lado de quem oprime, mas é importante estender a mão, é importante perceber, às vezes preciso ir ouvir. E em política, um verdadeiro político tem que ouvir todos, mas absolutamente todos, para dali identificar caminhos e compreender. Só foi por isso que nós atendemos a esta operação cosmética de charme, porque foi. Porque todos nós no final depois fizemos o charme, né? E política é isso. Para os muitos problemas de Luanda, Luanda é considerado um santuário de problemas sem fim à vista, as autarquias seriam uma solução? As autarquias são a solução única para os problemas de Luanda. Luanda representa 33% a 34% do universo da população de Angola. E Luanda é tão complexa que é preciso estudar a natureza de cada município e a atividade comercial
que cada um deles deve desenvolver para se tornarem autossustentáveis. E há aí 4 ou 5 municípios que coincidem na atividade e outros de uma forma distinta. E as autarquias permitem que os presidentes da Câmara, um presidente da Câmara, tenha autonomia de trabalhar com o cidadão para identificar prioridades, tenha parcerias internas e externas para atrair investimentos para o município e o município desenvolver. As autarquias permitem também a criação de uma nova elite empresarial e uma nova elite política. Porque, vem, a UNITA, e as pessoas têm que perceber o que a UNITA ganhou. Apesar disto tudo, a UNITA ganhou. E tem ouro neste momento. Mas a UNITA terá que dialogar, encontrar pessoas capazes de concorrer em nome da UNITA nos municípios de Luanda. Porque nós vamos conservar esta nossa vantagem. E estas pessoas terão suporte naturalmente político da UNITA dentro da sua linha política. Teremos autarquias tão cedo? É que a UNITA aponta para, por exemplo, 2023, o MPLA olha para 2024. Este empurra... O MPLA nunca esteve disposto para partilhar o poder. E eu sou das pessoas que compreende que mais do que depender de uma agenda do MPLA, é preciso trabalhar com o povo. A nossa força é o povo. E é o povo que tem que continuar a fazer perceber ao MPLA que eles já não servem para o contexto presente, nem para Angola de hoje, tampouco para Angola do futuro. Então, se eles insistirem numa agenda que não satisfaça o interesse coletivo, o MPLA vai continuar a ser penalizado e, por que não dizer, facilitar o nosso trabalho. A UNITA serve? A UNITA hoje representa e vai continuar a representar por muitos anos a esperança deste povo. Porque a UNITA agrega valores, congrega vontades. E isto é que é política. Política não é pensar que você é detentor de uma verdade e que os outros não servem. Você não congrega nem agrega, você quer andar sozinho. Eu penso que a UNITA tem tudo e já deu provas. Mesmo que às vezes isso custe, tem nos custado muito caro. Determinadas alianças custam-nos muito caro, porque as pessoas são pessoas revoltadas que juntam-se a nós para atingir um determinado fim, depois custa-nos sempre caro. Mas ainda assim nós vamos continuar a andar com os angolanos honestos. Aqueles que forem ficando pelo caminho também não faz mal, porque aprendemos a correr, aprendemos também a reduzir a marcha. Só ninguém nos pode ensinar, tampouco mostrar o caminho. O diálogo parece ser agora, nos últimos tempos, uma palavra-chave dos pronunciamentos políticos. Há, na verdade, vontade para esta abertura para o diálogo ou apenas um exercício semântico? É um exercício semântico. Quem quer dialogar, porque não basta dialogar, é preciso compreender o que é política, afinal. A política é a partilha do poder, a política é a partilha e a gestão de interesses. Se numa casa como a Assembleia Nacional, o MPLA foi incapaz de dar, ou seja, o MPLA violou as normas, o regimento, violou a Constituição, porque, em regra, o segundo vice-presidente da Assembleia devia ser da UNITA, deve ser da UNITA. O MPLA violou esse dispositivo. Vê que você já ficou com o poder, de uma forma geral, o poder executivo, ainda no Parlamento és incapaz de ter uma mesa que expressa a vontade popular. Ou seja, aqui está a UNITA, aqui está o MPLA e podiam estar outros partidos. Eles só querem ser eles. Mas é isso, de certeza, que vai continuar a fundar o MPLA. Portanto, é um exercício semântico. Não há aqui vontade pura para um diálogo profundo, não há aqui vontade de trabalharmos juntos. E quando digo trabalhar, ninguém da UNITA está interessado a ocupar um espaço no governo do MPLA. É trabalhar com ideias. Eles são incapazes de aceitar ideias da UNITA. Eles querem apenas ficar com as suas ideias. E, mais uma vez digo, isso facilita-nos o trabalho. Facilita por quê? Porque o povo angolano, felizmente, compreendeu que não existe nenhum político que pode andar sozinho. A política é a expressão popular. A política é a gestão da cidade, a gestão dos problemas, a policy. E quem gera os problemas da cidade tem que ouvir todos.
eu posso não gostar de si, mas o senhor representa alguma coisa. E não são só os partidos políticos. Quantas tribos tem Angola? Estão todas elas representadas no poder ou não estão? Qual é a sua... Enfim, a política é muito mais do que isso. É gestão. E o MPLA é incapaz de fazer gestão. E como vai continuar a ser incapaz de fazer gestão de interesses, vão continuar a afundar-se. Nolito Quico, gostaríamos de continuar a conversar, a conversa está agradável, mas não vamos sem antes perguntar o seguinte. Vem aí a abertura do próximo ano legislativo, a quinta legislatura do Parlamento angolano, com a atual composição da UNITA, 90 deputados, o que é que se pode esperar? Bem, eu penso que a UNITA tem tudo para ajudar o país, no plano legislativo, a estabilizar. Hoje, o Presidente da República, por mais vontade que tenha, já não consegue alterar a Constituição. Por mais vontade que tenha, ele não consegue alterar a Constituição. Ele precisa de 144 deputados, creio, e não os tem. E a UNITA não vai participar em nenhuma alteração da Constituição que vá violar os interesses de uma forma geral do angolano. E há outras formas. A UNITA tem capacidade de distribuir os seus deputados pelos municípios, auscultar, identificar problemas e trazer junto da Assembleia Nacional na discussão do Orçamento Geral de Estado para ver se resolvem os problemas. Porque é importante que as pessoas percebam que o MPLA é um mero gestor circunstancial dos nossos dinheiros. E sobre o destino do nosso país e a sua gestão, todos nós temos uma palavra a dizer. Por isso é que as pessoas têm que compreender que nós vamos continuar a falar com eles. Nós vamos forçá-los. Eles têm que vir para os carris. Enquanto estiverem a dirigir o país que é nosso, eles têm que vir para os carris. E se não vierem, também tem sempre penalização. Melhor ainda. Tem-se mostrado também, de alguma forma, muito crítico à política de combate à corrupção. Por que esse pessimismo e este franzir de testa? Eu penso que o combate à corrupção deve ser muito mais abrangente e deve haver sinceridade. O combate à corrupção, se fosse sincero, eu estou certo que o MPLA também seria afetado. O combate à corrupção não se resume na grande. Ele está enraizado. E esta deve ser uma agenda nacional. Não pode ser uma agenda de um partido. É ali onde volto para a gestão de interesses e chamar as pessoas para o mesmo fim. Quando o presidente está a fazer um discurso de combate à corrupção, há ativistas a serem corrompidos, há políticos a serem corrompidos, o presidente está a falar de combate à corrupção, há distribuição de motorizadas, há distribuição de bicicletas, há distribuição disso, que é corrupção eleitoral. Então, como acreditar neste discurso? Eu pergunto, como acreditar neste discurso? Se não é apenas também um exercício semântico. Obrigado. Obrigado. Voltaremos, esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Eu que agradeço a todos que estão a acompanhar essa entrevista ao nível dos Palopes. E assim terminamos mais uma edição do Fórum África a partir de Luanda. Voltaremos numa próxima oportunidade e lembre-se de um país de língua oficial portuguesa. Até lá!